Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vou ler mais uma vez. Assim está escrito. 1 Pedro 2, versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que gloriar, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pai Celeste, mais uma vez pedimos que o Senhor nos assista pelo teu Santo Espírito, para que compreendamos, entendamos, espiritualmente falando, a tua palavra. Aplica ao nosso coração. Oramos a ti em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, domingo passado estivemos, na verdade, antes mesmo, estivemos considerando, a partir do versículo 19, nós lemos desde o versículo 18, esse texto, e o tema foi a louvável conduta dos crentes no trabalho. Lembrando que, do ponto de vista textual, na ocasião em que Pedro escreveu esse texto, ele estava se dirigindo aos empregados, vou usar assim a expressão, empregados domésticos. Na verdade, aos servos que eles trabalhavam com os seus senhores, não tinham direito a nada. Eram servos adquiridos por aqueles senhores e, se os senhores fossem crentes, eles estariam de bem. Seria fácil servi-los. Mas se os senhores fossem maus, não crentes e maus, eles estavam numa situação muito mais difícil. Por isso, se vocês observarem na leitura, ele diz no versículo 18 que deve haver submissão com todo temor, evidentemente, ao Senhor e respeito aos senhores. Diz ele, não somente se for bom e cordato, aí seria mais fácil, mas também, ele diz, ao perverso. E nós estivemos vendo que, à luz desse texto, nós destacamos 4 partes para expormos aqui ao longo desse tempo. E vocês lembram que nós falamos que a primeira parte está exatamente nesse versículo 19, quando dissemos que a submissão aos senhores é agradável a Deus. Ele diz, isto é grato. A segunda parte está no versículo 20, quando o sofrimento devido à má conduta não é louvável. E nós aplicamos isso ao nosso caso quando, claro, não somos escravos, mas muitos de nós somos empregados, sejam empregados domésticos, mas sejam empregados funcionários, em qualquer que seja a atividade. Então, nós verificamos, meus irmãos,
que, no que diz respeito àquilo que é agradável, se missões seus ser agradável a Deus, nós vimos que, de fato, é algo gracioso quando se suporta com paciência o sofrimento. Ou seja, ser paciente no sofrimento é algo agradável. Vimos também que, como é agradável ser paciente quando se recebe ataques, e esses ataques sendo injustos. Além disso, vimos quão gracioso é ser paciente por consideração a Deus, porque ele diz assim: façam isso, ajam dessa maneira por motivo de consciência para com Deus. Que, sumariando, sintetizando o que vimos, a ideia é o seguinte: se nós andamos conscientes de que Deus está presente, que Deus domina, que Deus tem aquilo que se usa como jargão, o controle de tudo, nessa hora, vamos nos submeter, sejam as autoridades, sejam os patrões, dessa maneira, por causa do Senhor. É isso, por causa dele, por causa do motivo de sua consciência para com Deus. Nesta noite, nós vamos prosseguir olhando para o versículo 2, aí é o segundo ponto: o sofrimento devido à má conduta não é louvável. Vamos ler, pelo menos a primeira parte desse versículo 20. Pois, o que diz? Que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Qual é a vantagem que existe em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? O versículo é muito claro, a sua interpretação é clara, muito clara. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: gente, não há possibilidade de alguém ser elogiado quando pratica o mal, e porque praticou o mal, vai receber açoites. E na hora de receber os açoites, fica parecendo aquele cordeirinho, parecendo. Não há nada de agradável nisso. Então, nesse versículo 20, nós temos duas situações. A primeira, quando o sofrimento é causado causado por má conduta, e a outra, o sofrimento, é quando há uma conduta boa e louvável, mas mesmo assim a pessoa sofre por ter agido como agiu. Vejamos agora, meus irmãos, duas coisas nessa primeira parte do versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Primeira coisa é que não é louvável o sofrimento causado por erros próprios. Que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso. Em outras palavras, não há nenhuma vantagem em se aguentar um castigo que vem por causa de um pecado específico. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, irmãos, ele faz que glória há? Qual é o louvor que deve ter? Que vantagem há? Há muita sabedoria nessa pergunta do apóstolo, porque é a pergunta que deve nos levar à reflexão. Ele busca fazer exatamente isso nos seus ouvintes, vocês que são servos. E ele estava falando numa ocasião em que o imperador romano simplesmente era Nero. Está dizendo, gente, não há glória nenhuma, não há motivo para louvor. Pense nisso, pense no que é lógico. É como se ele dissesse: é louvável que alguém peque ou faça algo errado, desobedeça e pague por isso, ainda que pacientemente? Vocês estão entendendo? Nós sabemos o que é isso na prática.
há algum crédito para tal pessoa? Que vantagem há? Pensemos, por exemplo, numa pessoa que é flagrada furtando, roubando. Então começam a bater nela violentamente, enquanto ela ou ele surpreendem a todos com sua atitude humilde e sem reclamações. Vocês estão entendendo? O camarada fez o que não devia. Aí vem um açoite e ele suporta. Tal pessoa deve ser elogiada por ter suportado o castigo que foi fruto do seu pecado? A resposta é claro que não. Pensemos no outro exemplo. Um determinado irmão se intromete na vida dos seus vizinhos. Isso é difícil de acontecer? Não. Então, alguns deles se voltam praguejando violentamente contra aquele irmão. De novo, uma pergunta. Devemos elogiar o fofoqueiro por ter resistido calado e pacientemente ao castigo recebido por seus duros vizinhos? Não. Ele é fofoqueiro, gente. Então, o suportar com paciência, ou seja, sofrer, aguentar bravamente e calmamente por motivo de pecado, qual seja a sua natureza, não é digno de louvor. Irmãos, Pedro está trabalhando com essa situação. Ele está dizendo, olha, vocês são escravos, vocês são servos. Seus senhores, se forem bons, vai ser beleza para vocês. Mas se forem maus, tenham cuidado. Lembre-se, no versículo 18, que o sofrimento, quando alguém sofre porque é submisso ao Senhor e se submete de fato, isso é grato a Deus, isso agrada a Deus. Isso é como nós vimos no domingo passado, é como o aroma suave às narinas do Senhor. Mas aqui a coisa é diferente. Então, o princípio que podemos deduzir dessa, porque ele diz, porque é isso, é a razão, porque por essa razão negativa, está nessa mesma carta que o apóstolo Paulo, ou melhor, Pedro, escreveu, quando ele advertiu os seus leitores, dizendo assim, no capítulo 4, versículo 15, ele disse, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Está claro ou não está? Não? Meus irmãos, temos sofrido no nosso trabalho. Que tipo de sofrimentos temos recebido? Em qualquer ambiente. As rejeições que sofremos têm sido causadas por nossa boa conduta ou má conduta. Então vem a pergunta, e nós sabemos a resposta, porque é retórica. É louvável o sofrimento causado por erros próprios? Qual é a resposta? Não é louvável. Por outro lado, em certo sentido, não é louvável errar e ser paciente sob a punição. Parece a mesma coisa, mas não é. Ele diz, e o suportais com paciência? Estou olhando aqui, não estou vendo o bezinho. Não é louvável. De fato, até se suportar pacientemente deve ser questionado. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Nós vemos alguém, um colega de trabalho, no nosso caso, aplicando o nosso caso, em que ele fez algo errado, o patrão chegou, ralhou com ele forte, e ele fica silêncio, quieto, não diz nada. Naquele momento ele parece ter o rosto de anjo, parece um anjo. A pergunta é, será que esse silêncio, essa paciência é de fato real? Por quê, irmãos? Porque se um abismo leva a outro abismo, sendo alguém paciente, estando sob punição, no mínimo poderá ser visto como orgulho. Vocês já viram isso? O sujeito erra e ele toma o propósito de, mesmo que eu apanhe, eu não vou dar
lugar para a pessoa dizer alguma coisa contra mim. Mais ainda, né? Aí aguenta firme, por orgulho. Vocês entendem o que eu estou falando? Não quer dar o braço a torcer. E glória, está suportando com paciência. Nesse caso, aquela paciência de nada adiantará, não angariará louvor. Pelo contrário, a situação fica pior ainda do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do Senhor. E aqui eu tenho que dizer um caso que aconteceu comigo há muito tempo. Eu estudava nessa época e tinha o tal do RU, Restaurante Universitário. Naquela época eu não era crente, eu furei a fila. Furei a fila, aí o pessoal atrás esbravejou. Eita, esbravejou. Aí eu saí caladinho, com a cara de Amélia, e fui lá para trás. Irmãos, eu entendi isso aqui. Depois de muito tempo eu entendi isso aqui. Que glória! Que paciência é! Mas, irmãos, eu quero mostrar para vocês algo totalmente diferente. Nosso Senhor Jesus, que suportou, fez o que era bem, suportou os açoites de modo silente. Abram suas Bíblias em Isaías 53, por favor. Isaías capítulo 53 nos diz algo para nossa consideração aqui, meus irmãos. No versículo 3 nos diz aqui, olha, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu pergunto, o que está sendo dito aqui era justo em relação a ele? Não. Ainda que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, porque ele não era por causa do pecado dele. Mas no versículo 6, meus irmãos, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Leamos versículo 7, sem pressa. Vamos? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus conspiradores, ele não abriu a boca. Totalmente diferente do que o apóstolo Pedro está aqui falando aos seus ouvintes. Que glória há se pecando, diferente dele, e sendo bofeteado por isso, aí que parece com o que ele recebeu, o suportais com paciência, a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não reclamou coisa alguma, ele não murmurou, nem nenhuma coisa negativa saiu dele. Irmãos, precisamos responder como é que nós temos agido no ambiente de trabalho. Precisamos olhar para esse texto e sondar-nos, deixar-nos sondar. Deixemos-nos sondar. Desse modo, vemos que não é louvável errar e ser paciente sob a punição. Haveremos de ver com a graça do Senhor, em terceiro lugar, falar rapidamente. O sofrimento devido à boa conduta, o que acontece? Agrada a Deus. Ele disse, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, à semelhança de nosso Senhor Jesus, isto é grato a Deus. Isso é louvável diante de Deus. Então nós podemos dizer duas coisas, não precisam vocês se preocuparem em avançar, porque é apenas uma pequena amostra para hoje. Como agrada a Deus ver o afligido fazendo o bem. Eu volto para Isaías 53 e lá está dito que ao Senhor agradou moer o seu filho. E como vimos no domingo passado,
olhando para o seu filho, o sofrimento do seu filho, diz Paulo que o seu sacrifício foi como aroma suave, agradável a Deus. Outra coisa que veremos é como agrada a Deus ver o crente paciente na aflição. É isso suportar com paciência. Isto é grato a Deus. Meus irmãos, o apóstolo não só falou dessas coisas para os seus leitores, dizendo que como eles deviam se conduzir, mas disse para eles: vocês têm toda a possibilidade de agir de modo positivo e agradável a Deus, porque vocês têm o modelo para isso. Está aqui o modelo. Primeiro, mostrando que eles foram chamados para isso. Nós fomos chamados para isso, irmãos, para sofrer. É um privilégio sofrer. Por isso, no versículo 21, ele diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? O quê, irmãos? Exemplo para seguirdes os seus passos. Nós fomos chamados para isso. Irmãos, como nós falhamos, porque fugimos do sofrimento. Fugimos, não detestamos, na verdade, a ideia de sofrimento. Quando, na verdade, vem o apóstolo e diz para nós: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Esquecemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, para nos encorajar, ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na verdade, nós não deveríamos, claro, buscar o sofrimento pelo sofrimento, mas não devemos fugir quando ele chega, quando ele tem que vir. Sofrer por fazer o bem é andar segundo o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que ele fez? Como ele agiu? Primeiro, ele não cometeu pecado. Não houve nenhum engano na sua boca, nenhuma hipocrisia, nenhum fingimento. Quando ele foi ultrajado, ele não revidava com traje. Irmãos, tão diferentes. E nós sabemos nesses últimos anos como nós crentes pecamos contra os céus. Quando maltratado, não fazia ameaças. Como é fácil ameaçar. Como é fácil um patrão chegar para o empregado e dizer: olha, é o seguinte, você não está fazendo as coisas certas. E fique certo de que aqui só trabalha quem faz as coisas certas. Caso contrário, o que é isso? Sem dúvida, é uma ameaça. Não estou entrando no mérito se é justa ou não, mas é uma ameaça. Mas o que ele fazia, o Senhor? Ele se entregava a Deus. Deus julgue entre mim e vós. Meus irmãos, a que conclusão chegamos nessas palavras tão breves? Todos nós nos deparamos com situações, mais ou menos, em que nos sujeitamos ao erro. Somos pecadores. Mas a palavra vem para que nós não erremos. Filhinho, estas coisas é para que não pequeis. Devemos sim, a partir do que nós estamos vendo, precisamos estar atentos. E o que vai fazer toda a diferença é se nós vivermos, se nós andarmos conscientes da presença de Deus. Se fizermos tudo o bem por motivo de consciência para com Deus, nós não vamos falhar. Será muito difícil. Eu lembro que eu disse: José, por questão de consciência para com Deus, ele não aceitou a proposta daquela mulher adúltera. Como pecaria eu contra o meu Deus fazendo tamanha maldade? Estava consciente da presença de Deus. E é isso que vai fazer toda a diferença. Desse modo, temos visto esse ponto. Não é louvável sofrer porque fizemos o que não era bom, o que não era correto.
Que o Senhor nos ajude para que nós obedeçamos a sua bendita